Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre os sinais de pontuação. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, deixe o seu comentário e não esqueça, fazer a inscrição no canal é importante para que você tenha acesso aos próximos conteúdos do nosso canal. É uma ótima ideia para vocês. Então, além disso, é importante que você assista o vídeo até o final, para que você compreenda bem toda a explicação que será dada e para que você aprenda de fato aquilo que está sendo explicado. Ok? Então, vamos lá. Sinais de pontuação. Com certeza, vocês já ouviram falar e já usaram bastante os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são sinais que a gente usa na nossa escrita, a gente usa na nossa leitura também, por que não? Que eles são importantes para que a gente compreenda bem aquilo que no momento que a gente está lendo, para que a gente organize também os nossos textos, as nossas ideias, tá certo? Então, eles são vários. Eles são ponto final, eles são exclamação, interrogação, vírgula, dois pontos, travessão, reticências. E a gente vai conhecer um pouquinho de uma forma bem básica para que é que serve cada um deles, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto é o ponto final. Todo mundo conhece o ponto final, né? Nós temos o ponto final, ó, essa bolinha, um pontinho que a gente usa para indicar que a frase acabou, para indicar o final de uma frase, certo? Então, quando a gente está escrevendo, a gente usa esse ponto final para indicar que aquela frase que a gente está escrevendo acabou, certo? Então, temos aqui dois exemplos. Estou muito gripado. Olha aqui o ponto final, encerrou a frase. Segundo exemplo, hoje está frio. Temos aqui o ponto final, encerrou também essa frase. Então, quando você estiver escrevendo, para mostrar que essa frase concluiu, para indicar que a frase acabou, ponto final. Vírgula. A vírgula, para muita gente, ela é o sinal de pontuação mais difícil, porque a vírgula ela é usada em muitos lugares. Mas a gente vai organizar aqui, aprender aqui, bem breve, bem algumas importantes funções da vírgula. No decorrer do tempo, a gente vai aprendendo outras, ok? Então, a vírgula ela serve para indicar uma pequena pausa na nossa leitura. Essa é uma das funções da vírgula, indicar uma pequena pausa na nossa leitura. Então, por exemplo, gosto de sorvete de morango. Olha aqui uma vírgula. Chocolate. Olha aqui outra vírgula. Amendoim e flocos. Então, nós temos, olha, gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Então, se a gente perceber, sempre que tem uma vírgula, a gente dá uma pausa, a gente para um pouquinho a nossa leitura, ok? Na vírgula também, nós podemos usar o vocativo. O que é o vocativo? É quando a gente chama por alguém. Então, temos aqui, por exemplo, Cláudia leva um casaco. Então, a gente chamou Cláudia. Ó, aqui a vírgula separando o chamamento Cláudia do restante da frase. Quando a gente diz assim, ó, Deus me ajude, temos aqui ó, um chamamento por Deus. Então, nós temos aqui essa primeira parte, que é o vocativo, e o restante da frase. E a gente separa aqui com a vírgula. Agora, se eu disser aqui, ó, silêncio, eu estou chamando alguém? Não. Então, quando eu digo silêncio, por exemplo, não é um vocativo. É simplesmente uma frase, né, de ordem, de imperativo, uma frase exclamativa, ok? Temos também usar o vírgula nas datas. Então, nós temos, por exemplo, Petrolina, vírgula, 27 de março de 2020, um exemplo. Então, a gente usou a vírgula para separar a cidade da data. Temos outro exemplo, Juazeiro, 15 de outubro de 2020. Então, mais uma vez, nós usamos a vírgula para separar a cidade da data. Ok, pessoal? Vamos para o próximo sinal de pontuação, que é a exclamação. O ponto de exclamação ele é usado para indicar admiração, alegria, espanto e muitos outros sentimentos. Por exemplo, medo, né, susto, são usados também o ponto de exclamação.
Então, quando indicar admiração, alegria, espanto, sempre no final nós vamos utilizar o ponto de exclamação. Quando eu dou uma ordem, também eu uso o ponto de exclamação, ok? Então, aqui nós temos, por exemplo, que susto! Olha aqui o ponto de exclamação. Quando eu digo parabéns, olha aqui o ponto de exclamação, ok? Próximo sinal de pontuação são as reticências. As reticências, elas são esses 3 pontinhos aqui, que muitas vezes a gente nem... Mas ele é um sinal de pontuação que esses 3 pontinhos precisam estar sempre juntos. E eles indicam que um pensamento não foi finalizado. Então, pode ser uma interrupção, né? Pode ser uma pausa na fala, né? E aí a gente usa essas reticências para indicar essas situações de algo que não foi concluído, de algo que foi pausado. Então, por exemplo, eu preciso ir à escola, mas olha aqui as reticências, ok? Temos o travessão. E o travessão a gente usa para indicar quando alguém vai falar nos nossos textos, né? Então, por exemplo, antes da fala de algo do personagem, a gente coloca o travessão para indicar aquela fala. Então, temos aqui, olha, o travessão. Quanto você tirou na prova? A outra fala, tirei 10. Então, cada fala a gente utiliza no início o travessão para indicar que o personagem está falando. Interrogação. Interrogação é um sinal de pontuação que indica uma pergunta. Então, sempre no final da pergunta, nós vamos utilizar esse sinalzinho de interrogação. Então, temos aqui um sinal no primeiro exemplo e temos aqui novamente no segundo. Primeiro exemplo, nós temos: quantos anos você tem? Estou fazendo uma pergunta. Segundo exemplo, nós temos: a atividade já está pronta? Estamos fazendo outra pergunta. Então, sempre que eu for perguntar algo, eu uso no final o sinal de interrogação. E os 2 pontos. Os 2 pontos é um sinal usado, dentre outras funções, para avisar que o personagem vai falar ou para iniciar uma lista, né? Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, no primeiro exemplo, de repente, João teve uma ideia. Então, aqui, ó, 2 pontos. Por que esses 2 pontos? Porque ele vai falar. Como é que eu sei que ele vai falar depois desses 2 pontos? Olha aqui o travessão, indicando que ele vai falar. Então, esses 2 pontos indicam que o personagem vai falar. E temos aqui novamente os 2 pontos. Mas esses 2 pontos agora, esse segundo, ele vai indicar que em seguida vem uma lista. Uma lista do que ele vai comprar. Porque ele diz assim, precisamos comprar tinta, pincel e papel. Então, ele fez uma lista que ele tem aqui, ó, 3 itens: tinta, pincel e papel, ok? Então, os 2 pontos usa para indicar que alguém vai falar, que um personagem vai falar, e também para iniciar uma lista de algo que vai ser listado em seguida, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje e até a próxima aula.